A Premier League é o melhor campeonato de futebol do mundo hoje? Bom, acredito que muita gente deve estar se fazendo essa pergunta depois de ver o tanto que eles gastaram na janela de inverno da temporada 2022-2023. Para vocês terem uma noção, o campeonato inglês sozinho ele gastou mais que o triplo das outras 4 grandes ligas europeias, que seria a Bundesliga, o campeonato francês, o campeonato espanhol e o campeonato italiano. E para vocês terem uma ideia, a segunda colocada, a segunda liga que mais gastou foi a Liga Francesa. E ela gastou cerca de 117 milhões de euros usando dados do Transfer Market que eu peguei agora no começo de fevereiro, né? E esse valor, ele é inferior ao que o Chelsea pagou pelo Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes custou cerca de 121 milhões de euros. Então, se vocês forem parar para comparar, o Enzo Fernandes ele custou mais do que os outros 20 times somados no campeonato francês gastaram em contratações. Isso é bizarro, cara. Por que será que o Premier League está tão em alto nível assim, gastando tanto em contratações? Bom, se você quiser entender um pouco mais do porquê que isso está acontecendo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar rapidinho para vocês. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e esse é o canal Futpedia. E como eu disse para vocês aí na introdução do vídeo, hoje eu vou estar falando por que o campeonato inglês ele tá tão poderoso, fazendo contratações tão desproporcionais em comparação com as outras 4 grandes ligas da Europa. E já para começar falando desse assunto, eu tenho que falar que o campeonato inglês ele atingiu o patamar aí de liga mais poderosa do mundo, e eles nem sempre foram a liga mais poderosa do mundo, né? Mas para contextualizar vocês, eu preciso voltar alguns anos na história ali. Quem tem mais de 20 anos e acompanha o futebol desde pequenininho aí deve ter pego no começo dos anos 2000 o campeonato italiano. E o campeonato italiano ele era assim a melhor liga do mundo, era que tinha os melhores times, os melhores jogadores. E isso não se resumia só aos 3 grandes da Itália, né? Juventus, Inter e Milan. Outros times pequenos também conseguiam fazer grandes contratações. E se a gente voltar mais ainda no passado, para 30, 40 anos, a gente consegue ver a Roma, que tinha o Falcão, a ídolo do Internacional, e ele também ídolo da seleção brasileira. A Roma conseguiu chegar a uma final de Liga dos Campeões, na qual perdeu para o meu Liverpool aqui. E outros times também que não eram considerados grandes, como Juve, Inter e Milan, né? Como a Napoli do Maradona. E um time como o Napoli conseguir contratar o Maradona era um feito incrível, e não só contratar, mas conseguir ter segurado o Maradona tanto tempo lá, mostra quão forte era o futebol italiano. E outros times como a Udinese, que contratou o Zico, ou a Fiorentina, que tinha ali o Batistuta, o Edmundo, o próprio Napoli também, além do Maradona, tinha o Careca, que brilhou no São Paulo. Então, os times italianos, até os de menor expressão, como o Parma da Parmalat, conseguia contratar grandes jogadores, né? Então, isso só mostra como era a força do campeonato italiano, parecido com o que é a Premier League hoje. Porque se vocês forem pegar um outro dado, dos 10 times que mais contrataram na Europa, 9 são ingleses e só um é francês. E se você acha que é só os grandes times ingleses que estão contratando, o segundo colocado nessa lista de times que mais gastaram em contratação foi o Southampton. Então você vê o Southampton contratando mais do que Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, os outros times da Itália, né, Juventus, Inter de Milão, e até mesmo mais do que Real Madrid e Barcelona. Claro que o planejamento dos times eles foram feitos para se contratar mais durante a janela de verão e não na de inverno. Mas é de se admirar ver times como o Southampton sendo o segundo time que mais contratou numa janela de transferências. Isso, como eu disse no começo do vídeo, ele é bizarro, cara. E além da decadência do futebol italiano, a gente tem a decadência das outras ligas, das outras grandes ligas europeias, né? Já que a Itália deixou de ser esse primeiro lugar, o primeiro lugar acabou ficando vago, e o que todo mundo imaginava que o futebol espanhol poderia ocupar esse primeiro lugar, e talvez eles até tenham sido por um pouco espaço de tempo ali, a liga mais importante do mundo, quando a gente tinha Messi versus Cristiano Ronaldo, BBC versus MSN, Guardiola versus o Mourinho. O futebol espanhol, ele atraía assim muita mídia, os olhos do mundo ali dos fãs de futebol estavam muito voltados para esses 2 times, e o Atlético de Madrid de vez em quando se enfiava ali no meio, mas há um tempo atrás, não tão distante assim, a gente conseguia ver outros times muito bons também, como o Valência, o Sevilla empilhando a Europa League aí, o Betis era um time competitivo, o La Coruña, que hoje nem está na primeira divisão, também era um time muito competitivo, a Real Sociedad era um time competitivo, então a gente tinha times no futebol espanhol que brigavam e atrapalhavam os times lá de cima, até o Atlético de Bilbao também era um grande time espanhol, e o futebol espanhol tinha tudo para ocupar o primeiro lugar da Liga Italiana, né? Depois que a Liga Italiana começou a cair em decadência com vários casos de corrupção e crise financeira na Itália, o futebol espanhol poderia ter assumido essa primeira posição, mas também se envolveu em alguns casos de corrupção. O que está sendo investigado agora é o caso do Barcelona, né, com
ter pagado um dinheiro para o chefe da equipe de arbitragem lá, então isso está em suspeita, foi um caso que foi conhecido agora, mas a Espanha também sempre teve problemas por causa do fair play financeiro, e o fisco espanhol também atrapalhava muito, não jogadores médios, por assim dizer, mas jogadores que eram mais consagrados e que ganhavam salários mais altos. O fisco espanhol já deu trabalho para o Cristiano Ronaldo, já deu trabalho para o Messi, já deu trabalho para o Neymar. Muita gente lembra aí que o Neymar estava sendo acusado de não pagar direitinho os seus impostos, isso porque o fisco espanhol é muito chato, ele dá muito trabalho lá, então jogadores que são de mais alta grife pensam duas vezes antes de ir para a Espanha. Então, a Espanha deixou passar essa oportunidade de ouro de virar a primeira liga mais importante do mundo. E eu nem preciso falar da Liga Alemã e da Liga Francesa, né? A Liga Alemã, ela é muito boa de assistir, ela tem jogos muito bons. Se você assistir jogos individuais ali, o futebol alemão, ele é muito bom na questão de fundamentos ali, eles quase não erram passe, fazem bons lançamentos. É um futebol de força, é um futebol de velocidade. Porém, o campeonato alemão, ele perde um pouco da sua graça quando o Bayern de Munique começa a monopolizar o campeonato, e nas 10 últimas temporadas eles ganharam 10 vezes, isso fica muito chato, né? As pessoas acabam perdendo um pouco a atenção do campeonato alemão e assistindo um jogo ou outro, ou um clássico ou outro. E o campeonato francês acaba acontecendo a mesma coisa com o Paris Saint-Germain dominando, o pessoal fica feliz quando o Paris Saint-Germain não consegue ganhar ali um título, né? Raramente algum time menor da França ali, que talvez seja até maior que o Paris Saint-Germain, mas não está em melhor momento, acaba conseguindo tirar o título do Paris Saint-Germain. E outros times que eram considerados grandes, como o Saint-Étienne, o Bordeaux, que já deu trabalho ano passado, não vive nos seus melhores momentos. A gente tem outros times como o Mônaco, que também não vem numa grande fase. O Nice, que já foi um time que disputava aí Champions League dava um certo trabalho, conseguia montar bons times, mas hoje também não consegue ameaçar o Paris Saint-Germain. Então, o campeonato francês e o campeonato alemão, assim como o espanhol, conseguiram deixar passar essa oportunidade que a Itália deixou, e a Premier League, ela abraçou essa oportunidade e sim se consolidou como a liga de futebol mais importante, mais divertida, mais equilibrada, mais competitiva do mundo. E quem acha que o City domina todos os campeonatos aí, se for ver os 10 últimos anos do futebol inglês comparado com outros, na Itália, a Juventus dominou por umas 8 temporadas aí, o Paris Saint-Germain também dominou quase todas as temporadas, o Bayern nos últimos 10 anos ganharam as 10 Bundesliga, e na Espanha, um ano ou outro, o Atlético de Madrid conseguiu competir, mas Real e Barça ali monopolizam a liga também, então o campeonato inglês acaba sendo, por mais que o City venha dominando aí, ele já perdeu alguns títulos, talvez esse ano para o Arsenal, né? Já viu o Liverpool também conseguir ser campeão, já viu o Leicester ser campeão, e se olhar um pouquinho mais para trás, o Chelsea e o Manchester United também competiam muito entre eles, então é um campeonato que tem mais de 2, 3 times no começo do ano para competir. Eu lembro aí de campeonatos quando o Manchester contratou o Cristiano Ronaldo, todo mundo pensava que o campeonato ia ser muito equilibrado, muito difícil, porque o Chelsea fez boas contratações, o United fez boas contratações, o City fez boas contratações, o Liverpool não tinha contratado muito, mas conseguiu brigar também no campeonato, o Arsenal sempre está por fora ali e consegue brigar, fora o Tottenham também, que é um dos times do Big Six, que ano ou outro, hoje um pouco menos, mas em anos passados também dava muito trabalho para esses times. Então a gente vê que, além do poderio econômico, o campeonato inglês também ele consegue se superar com vários times brigando e ser um campeonato equilibrado, né? E falando desse poderio econômico também, é importante ressaltar que a Inglaterra ela é a segunda melhor economia da Europa, e mesmo a Alemanha sendo a primeira, ela não consegue ter tanto poder econômico como os times da Inglaterra, né? E fora que a Libra ela vale mais que o euro, então isso conta positivamente para os times ingleses conseguirem negociar salários e contratar jogadores num preço um pouco melhor para eles, já que a moeda é mais valorizada. E por fim, um outro fator muito importante que conta a favor do campeonato inglês foi a reorganização que eles tiveram ali na temporada de 1992, mais ou menos, quando o campeonato inglês virou a Premier League nos moldes que a gente conhece, mais ou menos como está hoje, né? E isso é importante porque a Inglaterra, ela também tem uma outra vantagem de ser uma das ligas mais antigas do mundo, né? O campeonato nacional deles é um dos mais antigos do mundo, e isso dá sim uma vantagem, já que eles tiveram mais de 100 anos para ir testando formatos, e testando regras, e testando moldes de competição, e testando regulamentos, e assim eles conseguem saber qual que é a melhor maneira de montar um campeonato para que ele seja competitivo, porque eles tiveram 100 anos de experiência para ir testando, então isso conta muito positivamente para Inglaterra, e as melhorias que eles fizeram chegaram até o formato da Premier League que a gente conhece hoje,
que seriam 20 times, caem 3, 4 se classificam para a Champions League, né? Então esse formato já consolidado, ele deixa a liga mais previsível, ele deixa a liga previsível, eu digo, no sentido de você conhece o regulamento, não precisa ficar fazendo conta igual o Campeonato Carioca, que ninguém sabe se o time ganhou, se ele se classifica, se ele não se classifica. Então ter um regulamento organizado, ter regras bem especificadas, isso, além de deixar o futebol mais legal, isso consegue atrair mais investidores, né? Porque eles sabem que a liga é uma liga decente, é uma liga correta, tem as suas regras bem definidas e as pessoas respeitam essas regras, não é uma bagunça, igual outros campeonatos aqui da América do Sul que a gente conhece. Então, isso ajuda também financeiramente o campeonato inglês, já que as regras deles estão bem consolidadas e isso é muito positivo para quem investe, para quem vai colocar o patrocínio master na camisa. Eles têm regras muito específicas para a camisa não ficar poluída, cheia de patrocinador. Tem o master, tem o da Mangue, já era. Às vezes você pode colocar um patrocínio no número também, né? Então a Premier League ela tem regras muito específicas, inclusive até o patch de campeão mundial, por exemplo. O Liverpool, quando foi campeão do mundo, pode jogar uma partida só com o patch de campeão do mundo. A fonte dos números da camisa é uma fonte diferente que eles utilizam em outras competições, como a Liga dos Campeões também. Então, essas regras muito bem definidas. Pra gente aqui sul-americano parece regras chatas, né, de querer ser muito controlador, mas elas valorizam muito a grife do campeonato inglês. Então, eleva demais o ticket dos caras e assim chega muito dinheiro de mídia, muito dinheiro de marketing, muito dinheiro de empresas que patrocinam os times e patrocinam a liga. E isso só deixa o campeonato inglês mais forte e, com o passar do tempo, mais desequilibrado em relação aos outros times da Europa, né? Então, acredito que esses sejam aí os principais motivos que fazem o campeonato inglês hoje ser o melhor campeonato de futebol do mundo e ser o campeonato com mais poder financeiro também, que pode fazer as melhores contratações, ter os melhores jogadores e times medianos ali conseguirem contratar jogadores bons de outras ligas periféricas ali para montar squads tão bons quanto os squads principais, né? A gente consegue ver um time, por exemplo, como o Brighton, bater de frente com times do Big Six e ficar na frente de Chelsea e Liverpool, por exemplo, que foram os dois últimos ingleses a ganhar a Liga dos Campeões. Então, isso só mostra o dinamismo do campeonato inglês e que realmente ele é o melhor campeonato do mundo. Então, resumindo o vídeo, a gente tem a questão da organização do campeonato inglês, que ela é muito boa. Essa organização, além de ajudar times pequenos com a distribuição de direitos de TV e patrocínio também, ela acaba atraindo mais investidores de fora, inclusive times aí sendo comprados por sheiks do Oriente Médio aí, ou outras marcas, no caso do Liverpool tem a FSG, ou no caso do Chelsea, que era o Roman Abramovich, e agora eles foram vendidos, então isso também acaba injetando mais dinheiro nos times, e a questão das outras ligas europeias não estarem vivendo os seus melhores momentos, né? Isso acaba contribuindo para a Inglaterra brilhar absoluta aí no futebol europeu, mesmo que times de outras ligas ainda consigam bater de frente. Não é uma zebra quando a gente vê times ingleses perdendo para times de outras ligas, até porque, embora a liga seja a melhor do mundo, os times, futebol é futebol e a gente pode ver aí times ingleses perdendo para times de ligas que nem estão entre as 5 melhores da Europa, né? Mas esses foram os principais motivos que fazem o campeonato inglês ser o melhor do mundo. Se você tem noção aí de mais algum fator que pode estar contribuindo para o futebol inglês estar avançando muito mais que as outras ligas, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. E não deixe de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto, valeu!